seguidores, estamos de volta com mais um Diversidades, hoje aqui na Padaria Tudesca, em Arroio do Meio, e nós vamos entrevistar um arroiumense. Acho que é nato, né? Não é nato, mas depois nos conta então, adotado aqui pela comunidade, o Marcos Paulo. É assim que ele gosta de ser chamado, Marcos Paulo. E nós vamos falar sobre vida, sobre superação, dificuldades e acessibilidade, visto que o nosso entrevistado é cadeirante. Então, ele saberá, certamente morando muitos anos aqui em Arroio do Meio, ele saberá nos fazer essa avaliação de acessibilidade muito bem conduzida e fundamentada, porque sente, né? Então, passamos agora então para o Marcos, né? Marcos Paulo, eu gostaria que tu te apresentasse um pouquinho, apesar de ser assim extremamente conhecido aqui na nossa comunidade, sempre tem gente que vai nos assistir e não saberá quem é o Marcos Paulo. Perfeito. Sou Marcos Paulo, filho de arroiumenses. Meus pais nasceram aqui em Arroio do Meio. Na época, Cairu pertencia ainda a Arroio do Meio, de travesseiro todo, né? A minha mãe de Arroio Grande, eu nasci em Encantado. Isso foi em 1977. Me mudei para Arroio do Meio em 2007, mas antes disso, eu sempre tive um convívio muito grande aqui com Arroio do Meio, pelo fato de grande parte dos meus parentes, especialmente os meus avós, serem aqui de Arroio do Meio. Então, desde criança, eu sempre tive um convívio muito grande com Arroio do Meio. E muitos, inclusive, acham que eu nasci aqui em Arroio do Meio e função disso. Exatamente. Porque me viram muito aqui em Arroio do Meio ainda antes do acidente. O acidente foi esse que me levou, então, a utilizar uma cadeira de rodas. Vamos rememorar um pouquinho esse fato do que te levou a ser cadeirante. Perfeito. Eu sofri um grave acidente de moto, fraturando 4 vértebras na altura da cervical. Foram C5, C6, C7 e P1. Então, assim, foram vértebras bem altas, digamos assim. Então, assim, o nível de comprometimento inicial foi muito grande, né? O risco de morte muito grande. Inclusive, passei 10 meses e meio lutando para me manter vivo, né? E depois disso iniciou a recuperação. Então, o que causou a lesão? Muitas vezes as pessoas pensam que foi a fratura. Não foi a fratura, foi a lesão na medula, né? Porque a medula nada mais é medula espinhal, né? Não se confunda com medula óssea. A medula espinhal nada mais é que a continuação do nosso cérebro, é aquele fosso de nervos que passa por dentro da coluna aí, e depois se ramifica, né? Provocando tanto a reação de dor, né? Quando você recebe estímulo externo, quanto interno o comando de movimentar. Então foi essa medula que foi afetada e por isso da perda dos movimentos. Eu recuperei. Exato, mas a lesão que eu tive, ela provocou também uma perda de membros superiores, de movimentos de membros superiores, né? Sim. E esses eu consegui com o tempo, então, muita fisioterapia, teimosia, força de vontade, né? Assim, eu acabei recuperando alguns movimentos, quase todos, né? Nos membros superiores, mas na parte inferior não. E assim, cada lesão, muitas vezes as pessoas comparam, fulano faz isso e ciclano não faz. Muitas vezes não é pela falta de vontade de fazer, é pelo tipo de lesão que impede tal movimento. Por exemplo, se alguém apertar a minha perna, eu sei que alguém está mexendo na minha perna, mas eu não vou saber dizer se é abaixo do joelho ou acima do joelho. Tu sentes? Sim, sensação interna, algumas pessoas não têm. Eu tenho, por exemplo, mexer no intestino, eu sinto. Então, assim, uma série de coisas eu sinto e outras não. Então, comparado a uma pessoa que tem exatamente o mesmo tipo de lesão que eu, talvez em alguns aspectos eu tenha muito mais mobilidade e em outros muito menos, né? Então, assim como nós somos indivíduos, cada um com a sua particularidade, a lesão ela é ainda mais específica. Ela te deixa ainda mais diferenciado, mesmo estando com uma pessoa que tem exatamente o mesmo tipo de... Foi acidente de moto, foi fratura de tal vértebra, foi uma lesão assim, né? Então, assim, a consequência da lesão, ela difere de pessoa para pessoa. E agora, sim, né? Então, lesão constatada, passaste por todo aquele processo de recuperação, né? Mas isso é necessário também muita força de vontade para superar aquele momento, para superar
aquelas delimitações e a princípio, né? Como foi esse processo de aceitação? Eu acho que eu nem tive tempo de trabalhar a aceitação, porque desde o início eu sempre foquei na recuperação. Sim. Eu queria recuperar, lógico, no início existia aquela expectativa. Sofri acidente com 26 anos. 26. No auge, né? Uhum. Então, assim, no início, as pessoas, lógico, focaram muito a questão da limitação, a lesão e agora a lesão. Eu sempre foquei na recuperação. Óbvio, no início, assim, existia sim uma expectativa, eu quero voltar a andar. Né? E o próprio pensamento se voltava em ficar de pé. Com o tempo, eu fui percebendo que existiam coisas muito mais importantes do que estar de pé. E aí fui trabalhando essas questões, né? Isso aí, a independência, poder me locomover, poder ter acesso aos locais, né? Trabalhar o eu cadeirante. Então, assim, foi um processo demorado, mas assim, sempre focando no positivo. Em nenhum momento eu parei e fiquei lamentando aquilo que eu havia perdido. Porque ali já surge o primeiro obstáculo, né? Se eu ficar só focando no negativo, naquilo que eu perdi, naquilo que hoje eu não tenho mais capacidade de fazer, porque assim, eu só vou evoluir a partir do momento que eu aceitar aquilo. Exatamente. Que eu trabalhar aquilo. Então, assim, Exatamente. talvez eu tenha pulado uma etapa desse processo de reabilitação. Foi não focar naquilo que eu havia perdido, e sim na recuperação, o que eu quero conquistar. Aí, óbvio, algumas coisas eu tinha estipulado no prazo de 2 anos, não ocorreu em 2 anos, o prazo passou para 5 anos, 6 para 10 anos. E hoje, se acontecer daqui a 20, está tranquilo também. E se não acontecer, ok também. Porque a gente precisa, e eu trabalhei muito isso, a gente precisa estar bem agora. Se amanhã acontecer alguma coisa, ótimo. Se não acontecer, então é viver no hoje. Viver hoje. E na questão, por exemplo, de hoje já tem medicamentos, alguns medicamentos novos estão sendo testados, existe a robótica, a cibernética, enfim, diversas áreas trabalhando para a recuperação de movimentos perdidos, seja por lesão medular, AVC ou outro tipo de limitação. Se isso acontecer amanhã, eu preciso estar preparado. Então, se eu abandonar o meu corpo, estiver atrofiado, o que muitas vezes acontece, a pessoa desiste, vou ficar aqui e né, vou morrer. Sim. Mas se amanhã tiver alguma alternativa de tratamento, alguma coisa que pode te recuperar o movimento, se tu estiveres todo atrofiado, são 2 trabalhos. E foi exatamente esse teu modo de ver, esse teu modo de enfrentar as coisas, esse foco de recuperação e estar focando no futuro, que te levou a fazer palestras também, né? Sim. Por um período eu fiz palestras, inicialmente de forma voluntária. Sim. Eu prestava muito para crianças em escolas. Inclusive aqui em Rio Meio tem um projeto no Vite, né? Trabalha nas escolas, apenas questões de trânsito. Então eu faço parte desse movimento também. Normalmente eu vou até as escolas, faço palestras, envolvendo as questões de trânsito. Por quê? Porque eu vivi essa realidade. Então, e assim, eu sou bem sincero de dizer assim, eu fui um péssimo motorista. Até sofrer um acidente de moto que me deixou, eu fui um péssimo motorista. Eu digo, não façam o que eu fiz. Mas eu mostro o que eu fiz e digo, se vocês agirem dessa forma, a chance é maior. Até eu brinquei, eu desenvolvi a teoria do pombo cagão. O que é a teoria do pombo cagão? Eu falo para as crianças, na verdade serve para nós também, talvez seja até mais para nós que para as crianças, né? Se eu estou caminhando na rua, tudo bem, eu conto a história que aconteceu comigo com o pombo, né? Mas assim, se eu estiver caminhando na rua, quais são as chances de um pombo defecar em mim? São mínimas. Né? Se aconteceu, agora a última vez que aconteceu para mim, acho que deve fazer uns 5 anos, mas aconteceu. Sim. Isso é um acidente. Agora, se ao sair da escola, por exemplo, uma criança vê à sua frente um fio de luz com 4.000 pombos sentados lá e insiste em atravessar, quais são as chances de acontecer uma cagada na cabeça? Isso. Vamos fazer uma pausa agora. Lembrando que nós estamos aqui na Tudesca em Arroio do Meio com o apoio da Seleto Mercado de Arroio do Meio. Voltamos em seguida.